Evangelho de João, capítulo 1. Nós leremos um versículo apenas. É um versículo muito carregado de significado, sobretudo na data que nós estamos hoje. João, capítulo 1. Demonstração de que o poder sobre os elementos da natureza, sobre os animais, sobre a saúde das pessoas,
pessoas, sobre a vida das pessoas que estão totalmente sob o controle do Senhor. 9 pragas são enviadas sobre aquela nação. O faraó resiste. A palavra diz que o próprio Deus endureceu o coração do faraó. Então o Senhor anuncia a Moisés que ele enviará uma última praga. Ele passará, o próprio Deus passará pela terra do Egito. E ele fará com que pereça o primogênito de toda a família naquela nação. Isso está registrado no capítulo 11 de Êxodo. No 12, Deus dá a Moisés as diretrizes da celebração que eles deveriam fazer naquele momento, e registrado na palavra de Deus perpetuamente para relembrar o que Deus fez. Então ele dá as instruções para Moisés e diz: passa para a nação que toda a família, no 10º dia do primeiro mês do ano, vai separar um cordeiro de um ano, macho, sem defeito. À tarde vocês vão sacrificar esse cordeiro. Vocês vão reaproveitar o sangue deste cordeiro. Vocês vão usar este sangue para passar nos umbrais das portas das suas casas. Nesta noite vocês vão comer a carne deste cordeiro que vocês vão sacrificar. E à meia-noite eu vou passar pela terra do Egito. E toda casa que estiver marcada com o sangue deste cordeiro, eu passarei direto. Toda casa marcada com o sangue deste cordeiro, eu não ferirei o seu primogênito. O primogênito da família cuja casa estiver marcada com o sangue do cordeiro sacrificado será poupado. Chega meia-noite. Deus prometeu e assim ele fez. Ele passa pela terra do Egito. Acontece uma grande comoção. A palavra diz que desde a casa do faraó até do menor, do cidadão mais comum do Egito, o seu primogênito é morto pelo Senhor. Menos nas casas, nas famílias dos israelitas que observaram o mandamento de Deus. Nós vemos, irmãos, que a partir desse momento os egípcios entram em desespero. Nós vemos os egípcios se dirigindo aos israelitas e dizendo: vamos embora daqui porque todos nós vamos morrer se vocês permanecerem. O faraó se convence e finalmente ele deixa o povo partir. Mas então o significado dessa celebração, o nome Páscoa, vem da palavra hebraica que significa passagem. Foi o dia em que Deus passou por aquela nação, por aquela terra. E pelas casas em que estiveram suas portas marcadas pelo sangue do cordeiro, ele passou direto. Essa passagem, Êxodo, capítulos 11, 12 até o 15, registram um episódio que nós podemos considerar talvez a segunda passagem mais espetacular que Deus fez na história do seu povo. Deus liberta o povo israelita que passou 400 anos escravo no Egito de uma forma maravilhosa. Eles saem, passam por meio do Mar Vermelho, se veem livres, libertos do outro lado, e os egípcios perseguindo o povo de Deus, as águas se fecham e Deus imprime a sua vitória sobre o povo que estava oprimindo o povo de Deus. Mas na passagem, irmãos, nós vemos que Deus é vitorioso. Nós vemos nesta passagem a libertação de um povo escolhido por Deus, de um jugo político, de um jugo militar. O povo estava sendo escravizado um por outro. Mas nós podemos olhar esta passagem e entender que ela é uma prefiguração da libertação maior, da maior escravidão que o ser humano pode estar submetido. Primeiro, nós lembramos que esse cordeiro foi sacrificado para que o primogênito das famílias dos hebreus não fosse morto. O
sacrifício desse cordeiro é feito para que a morte do filho dos hebreus não acontecesse. Era também uma prefiguração da libertação que Deus tem a oferecer para o homem em relação ao pecado. Pensando nisso, e ainda tratando sobre a problemática da Páscoa e o que ela vem a significar para nós hoje, nós remontamos a este problema que todo ser humano que já viveu nesta terra, que vive hoje e que vai viver, compartilha. Problema que vem, que começou com o primeiro casal no Jardim do Éden, Adão e Eva, foi sendo transmitido e passado como que por uma espécie de herança genética espiritual, passando de geração a geração, e chegou até ao nosso integrante aqui do nosso meio mais jovem, que é o caso do Ravi, que está de fora. É o pecado. O pecado entra na humanidade, contamina a essência do ser humano. A primeira coisa que o homem e a mulher fazem quando se veem nessa condição caída, eles se escondem de Deus. Nós vemos que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Nós entendemos que o pecado entrou e afetou o homem de tal forma que ele prejudicou todas as relações do ser humano. Do ser humano com Deus, do ser humano com o seu semelhante e do ser humano consigo mesmo. Em primeiro lugar, essa separação feita pelo pecado em relação a Deus e o homem. O homem caiu no seu estado inicial de inocência. Eva se permitiu ser convencida pela serpente, que era Satanás simbolizada ali no jardim, de que se eles comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles se tornariam como Deus, dizendo a eles que foi por causa disso que ele os proibiu de comer aquele fruto. Ora, o que nós vemos é que, em primeiro lugar, como ato de desobediência, Deus deu a eles uma ordem expressa e muito clara: não comam do fruto daquela árvore, porque no dia que vocês fizerem isso, vocês certamente morrerão. Em segundo lugar, eles foram tomados por um sentimento de que eles eram autossuficientes, que a ordem de Deus não bastava para eles. Eles poderiam tomar suas próprias decisões por si mesmos. Desta forma, o homem se convence de que a ordenança do Senhor não basta para a sua vida. A relação do homem com o seu semelhante é também prejudicada, ao passo que nós vemos, logo após o relato da queda, o primeiro homicídio acontecer. E não foi um homicídio qualquer, foi um irmão matando o seu próprio irmão. O pecado faz com que o ser humano seja tão mau quanto ele pode ser. Nós vemos diariamente no noticiário homens praticando as mais abomináveis maldades, pelos diferentes motivos, mas o plano de fundo de tudo isso é a essência caída do ser humano. Nós entendemos então, irmãos, a maior tragédia que aconteceu na história deste mundo foi a entrada do pecado, porque o homem foi criado pelo próprio Deus, foi formado por ele, a sua imagem, a sua semelhança, teve nas suas narinas soprado fôlego de vida, foi criado de uma forma especial, totalmente diferente do restante da criação, para que com ele, para que com o próprio Deus, o homem se relacionasse. O pecado faz separação e quebra essa aliança, quebra essa relação, quebra esse relacionamento. No próprio Éden, nós vemos que o homem e a mulher tentaram resolver aquele problema. Eles tomaram folhagens para se cobrir, e aquilo não foi o suficiente. Deus toma as peles de um animal que ele mesmo sacrifica no jardim, e ele faz vestes para que o homem e a mulher se vistam da forma apropriada, da forma como ele aceitaria que ele fizesse. O homem é incapaz de resolver por si só esse problema. O homem
pode resolver o problema do seu próprio pecado. Um homem não pode resolver o problema do pecado do seu semelhante. Um homem não pode resolver o problema do pecado da humanidade. Nós vemos nesta passagem do Éden, na passagem do Êxodo, que o problema principal do ser humano, ele só é resolvido quando Deus se adianta e Ele mesmo intervém na situação. Nós vemos, irmãos, que ao longo de toda a Escritura, o problema do pecado, ele faz o homem desobedecer a Deus, ignorar as suas ordenanças, não querer que Deus seja o governante da sua vida, faz com que os homens sejam feitos inimigos do Senhor. O sistema mundano não é de hoje, é desde aquela época. Ele está direcionado de uma forma absolutamente frontal. Ele se opõe frontalmente ao que Deus quer para a humanidade. Tomam para si deuses estranhos para adorar. João Calvino disse que o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. Então, logo eles saíram do Egito, foram libertos. Deus sobe ao Monte Sinai para falar com Deus, receber instrução do Senhor para o que fazer com este povo. O povo resolve simplesmente forjar com o ouro que eles trouxeram do Egito um bezerro de ouro, e dizendo: este é o Deus que nos libertou. O ser humano forja para si, desde aquela época até hoje, deuses no seu próprio coração, na sua própria mente, para adorar o Deus do prazer, o Deus do hedonismo, o Deus das facilidades, o Deus, talvez o mais terrível de todos, Mamon, o dinheiro, as riquezas, faz os homens cometerem as maiores atrocidades, pisar sobre o seu semelhante, matar o próximo, prejudicar outro, para se dar bem. Isso tudo são sintomas deste problema principal da vida do ser humano. Você deve estar se perguntando então, por que nós lemos João capítulo 1, versículo 29? Como eu mencionei, esse problema ele só pode ser resolvido com a intervenção de Deus. Glória a Deus. Nós vemos os profetas do Antigo Testamento fazendo o prenúncio da vinda do Messias. O Gustavo leu aqui Isaías 53, talvez a mais bela expressão do Antigo Testamento, expressão profética de que Deus enviaria o seu Filho para salvar o seu povo. Mas isso não acontece da forma que aquele povo esperava. Eles passaram por 400 anos sob escravidão do Egito, foram subjugados diversas vezes por povos diferentes no Oriente Médio, assírios, babilônicos, persas. E nós chegamos no primeiro século. A nação está feita cativa novamente pelos romanos, o principal império daquela época. Ou ansiava mais uma vez para que Deus enviasse o Messias e que ele viesse com um grande poderio bélico, que ele viesse armado até os dentes, que liderasse um povo que estivesse disposto a guerrear e libertar do jugo estrangeiro. Mas não é dessa forma que acontece. Alguns dos próprios discípulos de Cristo acreditavam que ele seria o Messias político, libertasse a nação do jugo romano. Mas o próprio Jesus disse a Pilatos, quando ele foi se apresentar perante ele, que o reino dele não é deste mundo. Ele, nos seus discursos, e eu destaco sobretudo o Sermão do Monte, ele diz e ensina aos discípulos uma ordem, uma ética, um jeito de pensar, de agir completamente diferente da ordem que estava posta. Ele nos ensina que nós devemos diminuir para sermos considerados grandes. Ele diz que nós, quando formos insultados e ofendidos e agredidos, nós temos que oferecer outra face. Poucas coisas são mais difíceis do que isso, né, irmãos? Ele sobe a régua, ele diz que não basta você matar o seu irmão para ser considerado réu do juízo, mas se você alimentar ódio contra o seu irmão, você será réu do fogo. Ele diz que você não precisa consumar o ato do adultério, mas se você pensou no seu coração
alguém com outras intenções, você já adulterou no seu coração. Então ele tira o peso do ato em si. Ele faz os homens lembrarem que na verdade o problema está nas intenções, está no coração. Porque é ali que o pecado nasce. O pecado é pensado, é premeditado. As vontades caídas do ser humano é que o levam ao ato pecaminoso. O problema principal do homem não é o ato de pecar, mas a nossa essência pecaminosa, que é isso que é transmitido e traduzido nos nossos atos. O homem não pode resolver esse problema por si mesmo. Eu sacrifico um animal para fazer vestes para Adão e Eva. Deus determina que os hebreus, na sua libertação do Egito, sacrifiquem um cordeiro para serem libertos. Deus determina quando é instituído o tabernáculo e depois o templo, a forma como eles devem sacrificar pelo pecado de cada um e o sumo sacerdote pelo pecado de toda a nação. Isso é seguido até os dias de Jesus, porque a religião judaica continua e permanece vigente. Nós vemos muitas passagens de Jesus pregando e ensinando no templo. Mas aí nós vemos a figura de João Batista. Ele está batizando, ele está pregando, chamando o povo ao arrependimento. Chega a usar uma expressão muito, para nós parece não significa muita coisa, mas aquela expressão raça de víboras era uma expressão que era muito pejorativa, né? Ele dizia isso direcionado aos fariseus. Imagine como o ego daquelas pessoas estavam feridos. E ele vê chegando para si um homem, que era seu primo. Ele vê Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O problema do pecado, o problema que aflige a todos nós e que nos prejudica ainda hoje, só pode ser resolvido por Deus. Deus anuncia a uma virgem que ela terá um filho, determina que eles coloquem o seu nome de Jesus. Ele nasce, cresce, tem esse encontro com João Batista, é batizado, para que se cumprisse toda a justiça, porque ele não precisava de arrependimento. Foi o único homem perfeito que viveu sobre essa terra. Eu e você somos imperfeitos, continuaremos assim. E Deus só nos enxerga justos porque enxerga em nós a justiça de Cristo. Jesus passa 3 anos ensinando. Dos 30 aos 33. Eu tenho 32. Com a minha idade, Jesus já tinha revolucionado o mundo. Os episódios, os eventos se encaminham. Jesus é preso. Jesus é levado perante o Sinédrio. Jesus é levado perante Pôncio Pilatos, procurador romano na província da Judéia. Ele mesmo, Pilatos, representante do Império Romano ali, ele não enxerga um crime no que Jesus estava pregando, apesar da vontade dos fariseus, dos principais, dos sacerdotes da sinagoga, quererem que ele fosse punido, morto. Ele se coloca perante o povo e diz: é costume nosso, na época da sua festa da Páscoa, oferecer que nós libertemos um prisioneiro. Pilatos não viu crime em Jesus, e ele mesmo pessoalmente não quis condená-lo. Mas ele também não queria ter nas suas mãos uma revolta naquela nação, porque ele teria problemas com o imperador. Então ele oferece essa alternativa. Ofereço para vocês um salteador, alguém que é insurgente, o notório e infame Barrabás. Era uma pessoa de ficha corrida muito extensa. Puxar essa capivara dele, qualquer um de nós poderia considerá-la uma pessoa totalmente reprovável. Pilatos diz: quem que vocês querem que eu liberte? Jesus ou Barrabás?
E eles, ensandecidos, gritaram: liberte Barrabás. Eles escolheram, por causa de um zelo excessivo religioso, achando que estavam fazendo um favor a Deus, por causa de tudo aquilo que Cristo estava ensinando, que contrariava as tradições que imperavam naquela época, consideraram melhor dar liberdade a um criminoso notório no lugar de Cristo. Então este é o contexto do que aconteceu naquela época. É no contexto da celebração da Páscoa judaica que Cristo é levado para ser julgado, condenado, crucificado e morto. No nosso calendário nós temos a Sexta-feira da Paixão, que relembra o dia em que Cristo foi martirizado, chicoteado, bofeteado, teve sobre a sua cabeça posta uma coroa de espinhos. O seu corpo foi flagelado de tal forma. Nós lemos lá que ele foi açoitado, mas nós precisamos entender que o açoite que era usado era um conjunto de cordas, as pontas das quais eram presas pedaços de osso, pregos, objetos cortantes que faziam com que a carne daquele que estava sendo flagelado era completamente destroçada. Imagine uma pessoa passar por um sofrimento muito além do que é normal um ser humano poder suportar. O Gustavo leu aqui, Isaías 53, que ele foi como um cordeiro mudo ao matadouro, ele não reclamou. Ele passou por tudo isso por causa do pecado da humanidade, ele mesmo sem pecado, por uma humanidade que passaria 2000 anos, essa humanidade totalmente ingrata, incapaz de reconhecer o sacrifício de Cristo. Nós ouvimos aqui também João 3,16 dizer que Deus tanto amou o mundo que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus manifesto no sacrifício de Cristo por todo o mundo, sofrendo uma dor que nós não conseguimos imaginar. E ele, santo, sem pecado, ensinando o caminho da justiça, o caminho da vida, sendo ele a verdade, sendo ele o próprio Deus encarnado, é pregado na cruz. A Bíblia diz que do momento em que ele é pregado na cruz, ao meio-dia, até as 3 da tarde, no momento em que ele entregou seu espírito, houve trevas sobre a face da terra. A Bíblia diz que no momento em que ele expirou na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E nós vemos esta palavra véu, e nós pensamos no véu da noiva, nós pensamos num tecido mais simples, maleável. Mas a verdade é que, por ser algo tão alto, o tecido do véu do templo, ele era um tecido mais elaborado, mais resistente. Por que o véu se rasga então de alto a baixo? Para mostrar que foi o próprio Deus que operou aquilo. O próprio Deus rasgou aquele véu, que o véu que simbolizava a separação entre até onde o homem poderia ir e o lugar santo do templo, que representava a presença de Deus no seu povo, essa separação foi desfeita. O acesso ao Senhor está livre a partir e graças ao sacrifício de Cristo Jesus. O sacrifício de Cristo, irmãos, nós conseguimos compreender a magnitude do que Jesus Cristo fez na cruz. Nós precisamos repensar toda esta história do estado do ser humano, do que o pecado causou no ser humano e em toda a criação por causa do pecado. Como eu mencionei, toda a ordem humana está completamente pervertida por causa da presença do pecado no ser humano. Nós
nossas relações estão prejudicadas. Nós, antes de virmos a Cristo, nós maldizíamos com a nossa boca, nós desejávamos o mal do semelhante, nós queríamos pagar o mal com o mal, nós queríamos fazer justiça com a nossa própria mão, nós queríamos fazer com que a nossa própria vontade prevalecesse na nossa vida e na vida dos demais. Cristo então é morto. Ele foi tentado pelo Satanás no deserto, para que ele, oferecendo a Jesus enquanto homem, usando da palavra de Deus, muito semelhantemente como nós vemos em outros lugares. Todo lugar, irmãos, que vocês virem a palavra de Deus sendo deturpada para atender os interesses do ser humano, pode ter a certeza que quem está por trás disso é o próprio Satanás, aquele mesmo que no deserto manipulou a palavra de Deus para tentar fazer o próprio Cristo desistir da sua missão. Mas Cristo usa da própria palavra, sendo Ele a própria palavra encarnada. Ele combate Satanás. Ele não cai no engodo. Ele vai até o fim. A Bíblia diz que Ele amou os seus discípulos e o amou até o fim. Ele enfrentou algo que nenhum de nós poderia enfrentar pelos nossos amigos mais chegados. Isso em favor daqueles que creriam nele, isso em favor daqueles que o rejeitariam. O sacrifício de Cristo significa que a nossa sentença de condenação pelo nosso estado foi anulada. A sentença condenatória que tinha o meu nome, que tinha o seu nome, foi pregado junto com Cristo naquela cruz. Nós precisamos entender que caiu sobre Cristo naquele ato a ira de Deus que era para nós. Caiu sobre ele o castigo que era para nós. Deus fez cair sobre Cristo a ira dele que está reservada para aqueles que não creram no seu nome, que não entregaram sua vida a ele, que rejeitam o nome de Cristo. No dia em que ele virá e operará justiça e justiça santa, a ira que era para nós caiu sobre Cristo. De tal forma que ele faz com que este estado nosso de inimizade contra Deus se transforme e nós sejamos reconciliados com Deus. De tal forma que antes éramos inimigos e agora temos paz com Deus. Mas isso, irmãos, só pode acontecer na nossa vida mesmo quando, depois de nós entrarmos numa igreja, depois de nós ouvirmos as pregações, de nós nos acostumarmos com as práticas religiosas, de nós cantarmos, de nós chorarmos, de nós verdadeiramente entregarmos o nosso coração e colocarmos ele à disposição e dizer: Jesus, este é o meu coração, doente, completamente prejudicado pelo problema do pecado, eu não consigo me libertar da minha situação, é só o Senhor que pode sarar isso no amém. João capítulo 8, versículo 34, ele diz aos seus discípulos: todo aquele que comete pecado é servo do pecado. No 36 ele continua: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tal qual a libertação que Deus operou sobre o seu povo no Egito, através do sacrifício de um cordeiro. O sacrifício de Cristo veio para nos dar libertação da morte e do poder do pecado. O ministério de Cristo e do Cristo crucificado nas nossas vidas nos traz o efeito da libertação desta escravidão terrível que muitas vezes nós não conseguimos entender. Ele diz em João 10:10: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Os israelitas, feitos escravos no Egito, eles não podiam de uma forma plena viver o que eles eram, o povo escolhido de Deus. Muitas das suas práticas, dos seus costumes estavam sendo sufocados porque eles estavam numa nação estrangeira, sendo oprimidos, impedidos de viverem aquilo que eles foram
levantados para ser. O pecado impediu o ser humano de ser o que ele foi criado para ser. Um ser que se relacionava de forma plena com Deus. No Éden, Deus falava com Adão e Eva como quem fala cara a cara com você. O pecado leva o homem a se esconder. O pecado leva o homem a achar que ele pode resolver este problema, mas ele não pode. De que forma então que o ser humano consegue se ver livre desse jugo? De que forma então o ser humano consegue se apropriar dessa vida plena? A Escritura, o próprio Cristo, os apóstolos, escrevendo as cartas, o Novo Testamento, os cristãos são conclamados, convocados a mortificar a nossa carne, a renunciarmos ao nosso velho eu, a negarmos as nossas próprias vontades, a nos considerar pequenos, inferiores ao próximo. De que forma o ser humano pode agradar a Deus? Salmo 119 nos diz: observando conforme a tua palavra. O ser humano não consegue por si só abandonar as suas práticas. Ele não consegue por si só dizer um não àquilo que ele é. Ele não consegue por si só resistir às tentações do nosso inimigo que anda em derredor buscando a quem possa tragar. Não consegue negar as tentações e aos pratos que são oferecidos pelo mundo. Não consegue renunciar à sua própria vontade. Foi para isso então que Cristo veio ao mundo, ensinou o caminho da verdade, morreu na cruz. Aí nós temos um pequeno hiato. Cristo morreu na sexta-feira. Seu corpo é retirado da cruz. José de Arimateia pede o corpo para que ele seja sepultado em um sepulcro seu. Pilatos permite. Ele é posto no túmulo. Imaginemos nós, se nós estivéssemos vivendo naquela época, se nós fôssemos discípulos de Cristo. Mataram o mestre. Os poderosos da nação conseguiram que o mestre fosse morto. O que eles não vão fazer conosco se nós permanecermos fiéis ao caminho? Os discípulos foram tomados de medo, de angústia, de sofrimento e preocupação. Imagino que eles até deixaram de se mostrar publicamente, temendo que os homens fizessem a eles coisa parecida com o que foi feita a Jesus. Mas eles esqueceram de um detalhe. Jesus disse que seria morto. Isso era certo. Mas ele também disse que ressuscitaria. Aleluia! Aleluia! No domingo de manhã, as mulheres prepararam especiarias, material para ungir o corpo e se dirigiram ao local do sepulcro. Este é o novo significado para nós do que é a Páscoa, do que é a nossa libertação, do que é a libertação que o próprio Deus operou em favor do homem. Libertação que nós hoje podemos nos apropriar e dizer: eu sou livre por causa do que Cristo fez. Não porque por causa do que eu posso fazer, não por causa do que algum outro homem possa fazer, não por causa do que os poderosos deste mundo podem fazer, mas por causa do que Cristo Jesus fez na cruz. Na morte, Cristo leva a nossa condenação, leva o nosso pecado, leva e paga a nossa dívida. No domingo de manhã, as mulheres chegam ao local e a pedra está removida. A pedra era muito grande para que alguém tivesse ido sozinho na madrugada e a removesse. Tal qual o véu do templo foi rasgado pelo próprio Deus, a pedra foi removida pelo próprio Deus, porque aquele que estava posto ali dentro daquele túmulo não estava mais lá. Aleluia!
param. A Bíblia diz que elas ficaram perplexas e chorando do lado de fora do sepulcro. Se aproxima um anjo e ela sequer percebe o que estava acontecendo. E se perguntando: por que você está chorando? É porque levaram o corpo do meu Senhor. Eu não sei onde está, não sei para onde levaram, não sei o que fizeram com ele. Aí vem a lembrança. O mensageiro de Deus faz elas lembrarem: porque você está procurando no meio dos mortos aquele que vive. Porque você está procurando no meio dos mortos aquele que garantiu que ia ressurgir. Porque você está procurando aqui aquele que disse que iria ressuscitar. Ele ressuscitou. Corre lá para dizer aos outros discípulos que ele ressuscitou e ele vai se apresentar a vocês. A morte de Cristo leva e paga a nossa dívida. A morte de Cristo faz com que nós tenhamos a nossa condenação anulada. A ressurreição de Cristo é para nos dar esperança. Os cristãos do primeiro século, nos séculos seguintes, passaram tanta perseguição, sofreram, morreram a fio de espada, morreram queimados vivos, morreram comidos por leão nas covas, nas arenas, como entretenimento para os homens sedentos de sangue. Esses homens não passaram por tudo isso por causa de uma historinha que alguém inventou. Eles não passaram por isso por causa de uma religião nova que alguém tinha tido um devaneio, escreveu meia dúzia de livros. Homens foram testemunhas do que aconteceu naquele lugar. A fonte primária da ressurreição de Jesus Cristo foram mulheres cuja palavra não era tida em conta naquela época. Se alguém quisesse inventar uma religião nova, eles iam usar esses artifícios. Eles iam querer dizer que Jesus veio num cavalo, empunhando uma espada. Iam que ele foi morto e humilhado, porque isso que a cruz significa. Era o maior e mais cruel método de tortura naquela época, empregado pelo Império Romano, destinado àqueles que precisavam ser postos e mostrados para a sociedade como exemplos de pessoas totalmente reprováveis. Olha, não mexam conosco, porque é isso aqui que te aguarda. Eu não consigo, irmão, sequer imaginar qual é a sensação de ter a sua mão esticada e ser pregado um prego na sua mão, serem pregados os pregos dos seus pés, você ter o seu corpo totalmente mutilado pelo açoite, você ter o seu organismo esticado na cruz, as suas costas mutiladas, você fazendo o máximo de esforço possível para continuar respirando, lutando pela vida, as suas costas raspando naquela madeira crua, sentindo uma dor excruciante, sendo posto como um espetáculo cruel perante os homens sedentos de sangue, sem ser culpado, totalmente inocente. Você já parou para pensar? Já parou para tentar imaginar como seria a sua reação? Um homem encarna uma missão clara de mostrar ao ser humano, à humanidade, um caminho para voltarem a Deus. Ele é totalmente desacreditado por aqueles que estão ali servindo a Deus, julgando estarem fazendo um favor a Deus, matarem aquele homem. Isso por uma multidão infindável de gente que não presta, porque é isso que nós somos. Nós estamos contaminados por essa doença espiritual chamada pecado. Nós não nos salvamos a nós mesmos, nós
conseguimos resolver esse problema. Nós não temos condições de nos aproximar de volta a Deus. E Ele se adianta, e Ele intervém, e Ele apresenta a solução. Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. A ressurreição de Cristo significa que aqueles que nele confiam, que nele creem, que para ele entregam os seus caminhos, que colocam ele no trono do seu coração, também vão ressuscitar. Porque Cristo venceu a morte na cruz. Alguém disse: a morte foi vencida na morte de Cristo. Na morte de Cristo, Cristo derrotou a morte, que é o inimigo que nós mais tememos, o inimigo que nós mais trememos diante dele, que nos preocupa. Uma doença incurável é capaz de fazer com que a gente perca o rumo da vida. Para algumas pessoas, com o coração e a mente tomados por uma angústia tão cruel e terrível, a morte talvez seja uma solução para a sua dor. Mas a morte é um problema ainda pior. Um problema que foi resolvido por Cristo também na cruz do Calvário. Ele ressuscita, nós temos a garantia. Assim como Ele morreu e ressuscitou, nós temos a garantia de que nós, se dormirmos hoje, se chegarmos à nossa casa e amanhã não acordarmos, se estivermos firmados nele, ressuscitaremos. Jesus ascendeu aos céus. Ele subiu. Os discípulos viram, por mais uma vez, testemunhas do que aconteceu. Viram Jesus subindo. Anjos se colocam ali naquele cenário. Dizem: olha, vocês estão se maravilhando, se perguntando, observando isso, e vendo que Cristo subiu. Da mesma forma que Ele subiu, Ele vai descer também. Ele prometeu que morreria e ressuscitaria. Ele prometeu que iria aos céus, voltaria ao Pai, e que também viria buscar a sua igreja. A igreja não precisa temer o que o homem e o sistema mundano caído, dominado por Satanás, tem a fazer e operar contra a igreja do Senhor. Porque a vitória da igreja já foi garantida na cruz do Calvário. Nós não precisamos temer o que virá de perseguição ou de acusações, ou do que for que Satanás e os seus asseclas tenham para impetrar contra a igreja. Porque foi pelo sangue daquele que ressuscitou que nós fomos comprados. Daquele que morreu e ressuscitou e subiu ao Pai e garantiu que vai descer buscar a sua igreja. E ele diz: num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, virá o Cristo buscar a sua igreja, no momento em que homem algum sabe, no momento em que nem o Filho sabe, somente o Pai sabe. Virá com seus anjos para operar a ceifa, fazer a colheita, buscar os seus que viveram de acordo com a sua vontade. E o que mais Cristo vai então vir para consumar neste mundo? Ele venceu a morte, e nós não devemos temer a morte. A morte foi vencida na cruz, e nós também venceremos pelo poder do nome dele. Cristo ressuscitou, e nós também, se morrermos hoje, ressuscitaremos com ele. Cristo virá para que a história que caminha em tudo converge para Cristo, converge para uma solução, converge para uma conclusão. E Cristo virá e vai operar justiça e justiça santa. Nós sofremos injustiça aqui neste mundo. A igreja de Cristo sofre perseguição. Nós nos esforçamos e queremos a cada dia nos colocar diante de Deus e permitir que a palavra nos leia e que nós olhemos para ela como quem olha no espelho e enxerguemos nela os nossos erros, enxerguemos nela o que nós precisamos deixar que Deus molde no nosso caráter.
coração voltado para a justiça de Cristo pode ter a garantia de que a justiça suprema, Cristo vai operar quando vier instaurar o seu reino de fato na terra. Toda alma vai passar pelo critério, pelo crivo da justiça do Senhor. Os justos, os injustos, os grandes, os pequenos, os bonitos, os feios, aquele que acha que pode, aquele que acha que não pode, todo ser humano vai passar perante o trono do Senhor. Nada vai escapar perante Ele. Nós passamos dores, nós passamos angústias, nós sofremos injustiças, sofremos com situações que nos levam ao limite. Nós muitas vezes achamos que não vamos ser capazes de continuar caminhando, porque de fato nós não temos força para continuar caminhando, se não for Cristo com a sua mão nos sustentando diariamente. E para isso nós precisamos a cada manhã recorrer mais uma vez à graça de Deus e pedir: Senhor, me dá força, Senhor, me direciona, Senhor, que o Teu Espírito me faça, me blinde meu coração, blinde a minha mente, para que tudo com que nós estamos sendo bombardeados neste mundo, todas as setas de Satanás que vêm para nos afrontar, para nos ferir, e toda distração que é colocada no nosso caminho, que tudo que parece misturado com aquilo que nós precisamos fazer no dia a dia, tudo aí neste mundo, irmãos, é para nos tirar do foco. Mas mesmo que nos causa dores, e temos todos nós a certeza, a convicção de que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que tudo que nós passamos, nos entregando e jogando, e lançando, e nos derramando aos pés de Cristo, pedindo para que Ele opere o seu propósito na nossa vida, tudo vai contribuir para que nós cheguemos e alcancemos a estatura de varão perfeito, que é aquilo que Cristo nos chamou para ser. Não temos um amanhã, irmãos. Nós cantamos aqui: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque a vitória maior da nossa vida já foi garantida. Não fiquemos, irmãos, preocupados e querendo ir andando de um lugar para outro e com a nossa mente devaneando, buscando vitórias naquilo que é passageiro, colocando o nosso coração naquilo que não vai permanecer quando todas as coisas derreterem perante a entrada de Cristo no mundo, que não vai subsistir quando a justiça de Cristo vier e de fato for operada, e que tudo que for injusto será destruído, porque a nossa vitória maior já foi garantida. Cristo Jesus venceu a morte, venceu por nós o poder do pecado, e nos garante que no dia em que Ele, as ordens do Pai, voltar com seus anjos, buscar a sua igreja, nós estaremos com Ele. Tudo que nós passamos aqui, nós poderemos pensar, imaginar, relembrar, olhar para trás. Tudo quanto nós deixamos de colocar nossa vontade em favor da vontade do Pai, aquilo que nós deixamos de fazer em favor do nosso próprio conforto e do nosso próprio ego, em favor do reino de Deus, tudo isso terá valido a pena, porque Cristo venceu por nós. Persevere, irmãos. Nós passarmos por altos e baixos. É comum nós passarmos por momentos em que as circunstâncias nos fazem vacilar, porque nós não somos de ferro, nós somos super-homem, ninguém é super santo. Nós caímos, nós tropeçamos, nós falhamos, nós muitas vezes acabamos deixando Deus em segundo lugar. Mas saiba, irmãos, ainda que você esteja com 1% de bateria no seu coração, mesmo que você não consiga correr, não consiga caminhar direto, você consiga apenas se arrastar, se arraste, mas se arraste agarrado no pé de Jesus.